Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre as novidades da AI Overview do Google que está chegando no Brasil de forma oficial. Já nos temas principais do episódio, veremos tudo sobre o novo Core Update de agosto de 2024 do Google. Temos também 13 passos para tornar o seu site mais rastreável e indexável. E para finalizar, um guia rápido sobre conteúdo raso, o famoso Thin Content. Se você gosta desse podcast e ele te ajuda de alguma forma, eu desafio você a compartilhar esse podcast com seus amigos e colegas da área. Além disso, se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube e no Spotify, ajuda muito a gente. E lembrando que se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a SEO Happy Hour para uma consultoria, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou se inscrever no formulário de interesse que está na descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos nessa! As polêmicas AI Overviews do Google serão implementadas no Brasil. Elas são resumos de informações geradas por inteligência artificial que aparecem no topo da página do Google para algumas buscas. O recurso foi implementado nos Estados Unidos em maio desse ano e foi responsável por algumas pérolas, como mandar as pessoas comerem pedra ou passar cola na pizza. Parece meme, mas aconteceu de verdade, e o Google reconheceu problemas na geração de respostas. Agora parece tudo certo e o recurso está sendo lançado em outros países, incluindo o Brasil. Os resumos de AI serão implementados por aqui e também no Reino Unido, Índia, Japão, Indonésia e México. Vai acontecer gradualmente e pode levar várias semanas para elas começarem a rodar nesses países. Além dessas novidades, o Google compartilhou várias outras atualizações sobre o assunto. O buscador está testando novas opções para as pessoas interagirem com links dentro dos anúncios. Assim, elas podem se aprofundar sobre os conteúdos que estão pesquisando. Por enquanto, os testes incluem hiperlinks no meio do texto gerado por AI e ícones para os visitantes acessar os sites mais facilmente. Nos Estados Unidos, estão acontecendo outros 2 testes. O primeiro é um botão para salvar as respostas. Assim, se você fizer a mesma pesquisa mais de uma vez, vai sempre ser o mesmo resumo. Já o segundo é um botão para simplificar o texto. Quando você aperta, a resposta fica mais direta e fácil de entender. A diretora do Google também compartilhou alguns dados bem interessantes sobre os impactos da AI Overview em SEO. Segundo ela, os sites não estão perdendo tráfego por causa dos resumos de AI. E além disso, as pessoas que usam AI Overview pesquisam mais vezes no Google, os jovens são os mais engajados com essa tecnologia e sites que recebem links nas AI Overviews recebem mais tráfego. Todos esses dados que eu comentei são de uso lá nos Estados Unidos e é o Google falando sobre eles, né? A gente não tem dados ou ferramentas para de fato comprovar isso, visto que não há uma forma ainda de filtrar no Google Search Console tráfego gerado por AI Overview. Então vamos esperar para ver se vai ser assim no Brasil também. Se você vê o seu CTR diminuindo para algumas palavras-chave, especialmente as que você está na primeira posição atualmente, pode ser o caso do AI Overview estar aparecendo para aquela pesquisa e menos pessoas estarem interagindo com o seu resultado. Então fique de olho nisso porque é algo que pode acontecer, beleza? E antes de irmos para os assuntos principais e falarmos do Core Update do Google, eu quero falar com vocês sobre a ferramenta JetOctopus que está patrocinando esse podcast. A JetOctopus é a melhor ferramenta para rastrear sites e fazer análises de log. É a minha favorita e eu uso aqui na agência com vários clientes. Se você tem problemas de SEO técnico, precisa acompanhar melhor as suas Core Web Vitals, precisa entender aonde estão os gargalos técnicos do seu site, e também ter um recurso de alertas caso algum erro aconteça, você ser avisado o quanto antes, essa ferramenta é para você. Eu venho usando ela ao longo do tempo e é a minha ferramenta favorita de rastreamento de sites. Para sites grandes é essencial, especialmente sites com milhares de URLs. Se você quiser testar a ferramenta, eu encorajo você a testar, o link dela está na descrição desse episódio. Se você adquirir a ferramenta através desse link, nós da SEO Happy Hour iremos ganhar uma comissão por isso.
Espero que vocês gostem da ferramenta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o uso dela, sintam-se livres para mandar pra gente. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua estratégia de SEO e te ajudar a encontrar problemas de forma muito mais rápida e assertiva. E vamos falar do Core Update? Para quem ouve esse podcast, eu venho falando que eu esperava que o update acontecesse até o dia 15 de agosto. Se vocês voltarem alguns episódios, vocês vão ver isso. E não é que, de fato, eu estava certo? Certa resposta. Pois é, gente. No dia 15 de agosto foi anunciado um novo Core Update. Novamente, o foco da atualização é conteúdo útil. Segundo o Google, o foco dessa atualização é, abre aspas, continuar nossos esforços de mostrar mais conteúdo que as pessoas achem genuinamente útil, e menos conteúdo que parece ter sido feito só para performar bem na pesquisa orgânica. Fecha aspas. Os principais destaques dessa atualização são: o Google disse que está levando em consideração os feedbacks de donos de sites para esse update. Então, para quem lembra, quando o Google soltou o update de março, ele também lançou um formulário onde as pessoas podiam dar feedback sobre como esse update estava acontecendo, o que eles não concordavam, o que eles achavam que estavam ruim. Então o Google analisou todos esses feedbacks que eles receberam e com base nisso, eles falaram que fizeram ajustes, em seu mecanismo de busca para refletir mudanças ali e melhorias para a comunidade como um todo. Além disso, há um interesse do Google em melhorar a visibilidade de sites menores ou independentes, e também a expectativa é identificar melhor e mais rápido quando um site faz melhorias de conteúdo. Esse Core Update, como eu venho falando, já era esperado há pelo menos um mês. Em 16 de julho, o porta-voz do Google, Danny Sullivan, disse que um update estava próximo. Ele também comentou que o Google estava conversando com donos de site para entender onde poderiam melhorar. Parte dessa conversa foi com o Housefresh e o Retrodudo. Esses dois sites viralizaram depois de compartilhar longos textos explicando como as atualizações recentes do Google ferraram seu tráfego orgânico e modelo de negócio. Aliás, toda essa história de sites reclamando de serem afetados injustamente rende bastante pano para manga. O Google fez essa recomendação de, abre aspas, escrever conteúdo para pessoas e não para algoritmos, fecha aspas, já faz um tempo. A ideia é remover páginas que foram criadas só para aproveitar alguma oportunidade de SEO, mas não trazem benefício nenhum para quem lê. A questão virou polêmica porque sites com conteúdo original viram seu tráfego despencar depois das atualizações. Parece que os sistemas do Google confundiram conteúdo real com conteúdo de baixa qualidade. O histórico completo é o seguinte: em 2022, o Google criou um sistema de conteúdo útil para avaliar a qualidade das páginas indexadas. Em outubro e novembro de 2023, os sistemas foram atualizados. A partir daqui, houve vários relatos de queda de tráfego orgânico. Vários donos de sites pequenos ou independentes compartilharam relatos de queda de tráfego, sendo que o Housefresh e o Retrodudo foram os que mais viralizaram. Até metade de 2024, nenhum site afetado por esse update de setembro de 2023, que foi o Helpful Content Update, havia se recuperado. Esses dados vêm tanto da comunidade de SEO, que estão monitorando diferentes domínios afetados, aqui incluo Glengabe e Lily Ray, e também eu venho analisando vários sites que caíram para ver se eles tinham se recuperado ou não aqui no Brasil, visto que essas duas pessoas não acompanham sites brasileiros. Em março de 2024, o Google incorporou o sistema de conteúdo útil ao seu sistema Core. Então antes o Google tinha um sistema separado, que era o sistema de conteúdo útil, e agora esse sistema faz parte do algoritmo central, então ele não é mais um algoritmo independente. Esse update de março ainda não foi suficiente para os sites afetados voltarem a crescer. Em maio de 2024, o Google reconheceu problemas na classificação de páginas e declarou o interesse em exibir mais conteúdo útil. Nos meses seguintes, o buscador passou a investigar o problema e a coletar feedbacks. Tudo isso nos levou ao update de agora, em agosto de 2024. Ele tem potencial para aumentar a visibilidade de sites que continuaram investindo em conteúdo de alta qualidade e fizeram melhorias tanto a nível técnico quanto a nível de usabilidade. A gente ainda não sabe se de fato isso vai acontecer, mas estamos bem animados com a possibilidade. Junto com o anúncio do Core Update, o Google atualizou a sua página de ajuda. Agora ela responde várias dúvidas frequentes sobre as atualizações. Por enquanto, o texto novo está disponível só na versão em inglês da página, então eu vou traduzir os principais pontos para vocês aqui, tá?
A primeira dúvida que a página responde é: como os Core Updates funcionam? O Google compara as atualizações com montar uma lista dos seus restaurantes preferidos. Se você fez uma lista em 2019 e outra agora em 2024, provavelmente os resultados são diferentes. Alguns restaurantes que estavam na lista de 2019 podem subir no ranking porque você foi várias vezes lá e a comida realmente sempre esteve ótima de forma consistente. Já outros restaurantes que estavam na lista podem perder posições porque a qualidade caiu ou o restaurante fechou. Provavelmente, novos restaurantes também entraram na sua lista. Os Core Updates funcionam da mesma forma. São atualizações que mudam a forma como o Google classifica e entende a qualidade de páginas e sites na internet. Algumas páginas e sites perdem posições porque os critérios do Google para avaliar o conteúdo mudam. A segunda dúvida é: o que fazer se o tráfego do meu site cair? Se você notar uma queda e achar que está relacionado com o Core Update, o recomendado pelo Google é fazer uma auditoria no Google Search Console. Os passos são: esperar uma semana depois do Core Update acabar. Para você saber quando o Core Update acabou, tem um site que é o status de updates do Google e lá ele diz quando começou e quando acabou. Então não adianta você fazer uma análise antes, tem que esperar o bicho acabar de rodar. E ele vai levar um mês para rodar de acordo com o Google, ou seja, dificilmente antes do dia 15 de setembro você vai conseguir fazer isso, beleza? O segundo passo é comparar os resultados do site com uma semana antes do update começar. Então você vai pegar uma semana depois que ele acabou e uma semana antes dele iniciar. E aí você vai analisar ali aonde que tá a queda. E aí você consegue ver as páginas e consultas que caíram ou cresceram e aí analisar ali o que está acontecendo. Se o seu site cair pouco, como sair da posição 2 para a posição 4, a recomendação do Google é que não tem nada grave. Agora, se for uma queda maior, como por exemplo, sair da posição 2 para a posição 29, aí o recomendado pelo próprio Google é você fazer uma análise mais detalhada. Nessa análise mais detalhada, você deve fazer o seguinte: uma autoavaliação para entender se o seu conteúdo realmente é útil. Aqui, o ideal, a minha dica, é que vocês de fato peguem pessoas de fora da empresa, principalmente pessoas que são a sua persona, que você quer atingir elas com a sua estratégia de SEO, e perguntar para essas pessoas se o conteúdo que você escolheu ali de fato é útil para ela ou não. Essa é a melhor forma de avaliar o conteúdo. Se você não tem como fazer isso, aí você pode realmente fazer uma autoavaliação ali, mas aqui você precisa ser extremamente honesto com você mesmo e deixar todo o orgulho de lado e avaliar se aquele conteúdo de fato faz sentido ou não. Uma outra dica que eu dou é: se você não pode falar com o cliente, tente pegar alguém imparcial de fora da empresa e peça para essa pessoa analisar o seu conteúdo. Pode ser um parceiro de trabalho, pode ser um familiar, pode ser uma agência de SEO, por exemplo. Então isso vai te ajudar a avaliar o seu conteúdo. Uma outra coisa que você deve fazer é uma análise do site de forma completa. Aqui você deve avaliar tanto a parte técnica do site, então ver se não tem algum problema de SEO técnico te prejudicando, e você também deve olhar para a parte de usabilidade do seu site, porque se o seu conteúdo não é o problema e você vem caindo, ou o Google errou, como aconteceu antigamente, pode acontecer de novo, ou de fato você tem problemas ali que estão prejudicando a performance do seu site, que daí podem ser tanto a nível técnico quanto a nível de usabilidade. Entendendo as páginas que mais caíram e se o conteúdo delas é realmente útil ou não, e se elas têm problema de SEO técnico e usabilidade ou não, aí você pode ver o que melhorar nelas e traçar um roadmap para isso. O terceiro ponto da página de ajuda é o que fazer e o que não fazer durante as atualizações. Então, é o momento que a gente está vivendo agora. A atualização começou dia 15 de agosto e ela vai provavelmente até o dia 15 de setembro, por volta ali do dia 15 de setembro. Então, o que o Google recomenda que você não faça durante esse período, tá? Então, a página diz o seguinte: evite fazer mudanças rápidas só porque você leu por aí que, abre aspas, é bom em SEO, fecha aspas. Em vez disso, concentre-se nas melhorias de longo prazo. Melhore o seu conteúdo. Deixe as páginas mais atraentes, agradáveis e fáceis de ler e navegar. E o terceiro ponto, não exclua páginas. Só faça isso se elas forem realmente muito ruins.
Conteúdos considerados inúteis podem puxar os resultados do seu site para baixo. Então faz sentido remover. Mas se você acha que dá para salvar o conteúdo, edite-o até que ele se torne útil. E a última coisa que a página responde é: quanto tempo leva para tudo isso dar resultado? Assim como quase tudo em SEO, a resposta é depende. Algumas alterações podem ser reconhecidas pelo Google em alguns dias, mas pode levar meses até os sistemas do Google confirmarem que o site está produzindo conteúdo útil mesmo ou fez melhorias significativas. Se já passaram alguns meses e você ainda não viu o efeito, pode significar que você precisa esperar até o próximo Core Update, que esse a gente não faz ideia de quando vai acontecer. Eu chuto aqui que vai ser lá pelo fim do ano. Geralmente a gente tem um update por volta de novembro, dezembro. A minha opinião sobre o Core Update, gente, eu vou falar agora com poucos dados que eu tenho do dia 15, desde que ele começou, até hoje, dia 19 de agosto, que é a data que estou gravando esse podcast, tá? Então teve só 3 dias inteiros de update, basicamente. Eu acho que dessa vez, pelo menos pela análise prévia que eu fiz, o Google ele tá indo para o caminho certo, porque vários sites que caíram durante o Core Update do ano passado, o Helpful Content Update, eu tô vendo eles melhorarem, alguns deles, né, melhorarem a partir da data que o update começou. Inclusive, a gente tem um caso aqui que eu vou compartilhar com vocês no futuro, de um cliente da SEO Happy Hour que vem caindo bastante desde o ano passado, especialmente após o update de setembro. Eles buscaram a gente esse ano, no início desse ano ali, no segundo quarter desse ano, para a gente começar a ajudar eles com a estratégia de SEO, a reverter esse quadro. A gente melhorou a parte técnica do site, arrumou todos os problemas que a gente encontrou, melhorou a velocidade de carregamento, né? Ajudou eles a melhorar. Estamos trabalhando com eles para melhorar o conteúdo deles, especialmente de páginas que são super estratégicas. E esse cliente, desde que o Core Update começou no dia 15, ele já dobrou a quantidade de cliques e impressões que ele tem por dia. Isso a gente ainda não sabe se vai se manter, porque a gente só pode garantir que o site foi recuperado pelo Core Update após o Core Update acabar, porque durante esse tempo tudo pode mudar. Mas eu tô vendo múltiplos sites aumentando o tráfego desde que esse update começou, e de fato foram sites que fizeram melhorias ao longo do tempo para colher esses resultados. Não são sites que caíram ano passado, não fizeram nada e agora estão voltando a subir. Em contrapartida, os sites que de fato ficaram estagnados, então eles estavam numa situação X ano passado, sofreram queda após o update, não melhoraram essa situação X, esses sites eu não tô vendo melhoria daqui pra frente. Então o takeaway que eu deixo aqui com vocês é possível sim se recuperar de Core Updates, a gente ajuda várias marcas com isso desde que a gente existe como agência, mas é algo que vai dar bastante trabalho para você. Você vai ter que mexer no teu site, vai ter que melhorar a coisa técnica, envolver desenvolvedor, vai ter que mexer na usabilidade, provavelmente envolver um designer ou uma pessoa de UX, e você vai ter que melhorar o seu conteúdo. Isso inclui desde atualizar alguns conteúdos para melhorar eles ou até reescrever conteúdos inteiros, e você precisa fazer isso, às vezes, para N páginas do seu site, dependendo do quão grande ele é. Tem sites que às vezes a gente melhorando 20, 30 conteúdos já é o suficiente. Tem sites que às vezes precisam reescrever ou melhorar mais de 100, 200 páginas. Então, quanto maior o seu site, mais complexo é e mais recurso você tem que investir para conseguir voltar a crescer no Google. Então, dito isso, se você tá caindo com esse update ou você vem caindo com updates passados e você não tá conseguindo melhorar sozinho, você pode contar com a ajuda especialista da SEO Happy Hour e a gente vai te ajudar a resolver todos os pepinos que você tem no teu site e criar uma estratégia de conteúdo ali, seja atualizando conteúdos existentes ou criando novos, para que de fato você alcance ali os rankings e os objetivos de negócio que você precisa. Se você tá nessa situação e tá precisando de ajuda, é só você mandar um e-mail para mim, contato@seohappyhour.com, ou melhor ainda, se inscrever no formulário que está na descrição desse episódio, me contando um pouco mais sobre o seu site, os problemas que você está enfrentando, e aí a gente marca um papo para falar sobre como a gente pode te ajudar e, se fizer sentido, evoluir para uma proposta, beleza? No mais, espero que todos vocês aí se divirtam com esse Core Update e que seja bom para vocês, porque eu acho que dessa vez o Google de fato acertou a mão. Uma das coisas mais importantes em SEO é fazer os mecanismos de busca entenderem o seu site mais facilmente.
Isso melhora o desempenho em vários processos fundamentais, como descoberta, rastreamento e indexação. Essas etapas são fundamentais para uma página aparecer no Google. Para cada resultado de pesquisa que você vê, acontece um processo de descobrir URLs, que significa encontrar os links do seu site, rastrear as páginas, que significa ler e processar o conteúdo, indexar as páginas, que significa adicionar em uma base de dados para exibição, e escolher quais páginas exibir, que é acessar esse índice e encontrar as páginas mais indicadas para cada pesquisa. Quando você otimiza o seu site para rastreamento e indexação, essas etapas ficam mais simples para o buscador e a visibilidade do seu site aumenta. O Matt, que é um editor do Search Engine Journal, compilou 13 dicas práticas para tornar o seu site mais visível para o robozinho do Google e dos outros buscadores também. Então vamos ver cada uma delas aqui. A primeira dica é melhore a velocidade de carregamento do seu site. Quando o seu site é rápido, fica melhor para os rastreadores acessarem o conteúdo e para os visitantes navegarem. Algumas dicas para melhorar a velocidade são: use uma hospedagem rápida e confiável, minifique os arquivos CSS, JavaScript e HTML, comprima a imagem e use os formatos corretos, como JPEG para fotos e PNG quando houver transparência, use o armazenamento em cache de navegadores ao seu favor para carregar recursos mais rapidamente, reduza o número de redirecionamentos e remova scripts ou plugins desnecessários. A segunda dica é otimize as Core Web Vitals. Elas são as principais métricas de performance do Google. As Core Web Vitals são o Largest Contentful Paint, também chamada de LCP, o Interaction to Next Paint, também chamado de INP, e o Cumulative Layout Shift, que é o famoso CLS. Elas avaliam velocidade, responsividade e estabilidade visual do site. No último episódio do podcast, tem um guia completo para otimizar as Core Web Vitals. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ouvir depois que acabar esse episódio. Algumas ações que você pode implementar são reduzir o tempo de execução do JavaScript, usar o atributo size em elementos de MIDI e fontes para evitar mudanças de layout, e melhorar a responsividade otimizando configurações de servidor e armazenamento de conteúdo em cache. A terceira dica é otimize o Crawl Budget. O Crawl Budget, também chamado de taxa de rastreamento, é o limite de páginas que o Google rastreia no seu site. Ele existe porque nenhum buscador consegue rastrear literalmente todas as páginas da internet. O limite não impacta os sites pequenos, mas os domínios maiores precisam se preocupar com ele. Se o seu site tem mais de 100 mil páginas, você precisa fazer otimizações para que o Google não gaste recursos com páginas irrelevantes. Para fazer isso, recomendamos o seguinte: defina uma arquitetura de site clara, identifique e elimine conteúdos duplicados, use o robots.txt para impedir o Google de rastrear páginas irrelevantes como o ambiente de teste ou páginas de administrador, implemente a tag canônica para gerenciar múltiplas versões de uma página, como links com e sem parâmetro. Acompanhe o relatório de estatísticas de rastreamento de páginas do Google Search Console para identificar picos ou quedas de rastreamento. Elas podem indicar problemas com a saúde do seu site ou com a estrutura dele. E atualize e reenvie seus arquivos de sitemap com frequência. A quarta dica é melhore a sua linkagem interna. Os links internos ajudam os rastreadores a entender o seu site, como cada página se relaciona e a identificar diferentes seções. Eles também guiam os visitantes para as páginas que você considera mais relevantes. As boas práticas para links internos que o Google recomenda são usar links contextuais conectando páginas que estão relacionadas entre si, usar elementos HTML adequados para links, que seria a tag ahref, usar textos de links descritivos que indicam claramente para qual página o visitante está indo, e além disso você deve remover links quebrados, incluindo aqueles com erros de ortografia, revisar a sua linkagem interna sempre que fizer migração, deletar muitas páginas ou fazer alterações de estrutura de site para garantir que está fazendo links para as páginas atuais e válidas, adicionar diversos links internos em cada página sempre que possível sem forçar a barra, e garantir que seus links internos não estejam com a propriedade nofollow. A quinta dica é enviar sitemaps ao Google. O sitemap XML é um arquivo que lista as páginas do seu site. Se você fez mudanças de conteúdo recentes e quer que o Google saiba delas imediatamente, você pode enviar um sitemap atualizado no Google Search Console
Isso vai agilizar o processo de indexação daquele conteúdo ou das mudanças feitas nele. A sexta dica é manter o seu robots.txt sempre atualizado. Esse arquivo tem várias instruções sobre como mecanismos de busca devem ler e rastrear o seu site. Você pode usar ele para pedir para os buscadores ignorarem certas páginas ou seções do seu site. Mantenha esse arquivo sempre atualizado. Inclua instruções para o Google evitar páginas irrelevantes. Revise essas instruções para garantir que as páginas relevantes não estão bloqueadas também. A sétima dica é revise a canonização do site. Quando você tem várias páginas muito parecidas ou diferentes versões da mesma página, você precisa usar a tag canônica. Se você não faz isso, o Google vai entender que você tem conteúdo duplicado no site. Ele não sabe qual página que é a principal, então pode acontecer dele não indexar a melhor versão possível. Canonizar uma página significa indicar qual é a principal e quais são duplicadas. Isso é feito por meio de uma tag HTML chamada canonical. Um problema de SEO comum é ter essa tag apontando para links que não existem mais. E se você tem um site internacional, precisa de tags canônicas para cada idioma. A oitava dica é faça uma auditoria do seu site. Depois de seguir as 7 dicas que eu já mencionei, veja como está a indexação e a rastreabilidade do seu site. O primeiro passo é analisar a porcentagem de páginas indexadas. Para isso, você pode ver através do reporte de páginas no Google Search Console. Aí você verá quantas páginas estão indexadas. Depois disso, você vai abrir o seu gerenciador de conteúdo, como o WordPress ou o CMS que você usa, para ver quantas páginas existem publicadas no seu site. Se 90% ou mais das páginas estiverem indexadas, provavelmente está tudo certo. Se o número for abaixo disso, especialmente muito abaixo disso, provavelmente você tem algum problema acontecendo. A nona dica é: identifique e corrija conteúdo duplicado. Conteúdo duplicado atrapalha a indexação porque gasta os recursos do rastreador com páginas que não são relevantes para ele. Existem várias situações que causam duplicação, como por exemplo, links com ID de seção, links com parâmetros como por exemplo UTMs ou variantes de um produto em um e-commerce, conteúdo idêntico em mais de uma página, conteúdo paginado, versão de páginas para impressão e sites que abrem tanto com quanto sem www. Normalmente a correção é feita apontando a versão canônica das páginas duplicadas ou deletando as versões duplicadas. A 10ª dica é otimize os seus redirecionamentos. Os redirecionamentos são comuns e muito úteis para levar as pessoas até uma versão nova ou atualizada de uma página. Mas se você fizer errado, pode causar alguns problemas de SEO. Um dos erros mais comuns é criar cadeias de redirecionamento. Elas acontecem quando existe mais de um redirecionamento entre o link clicado e a página de destino. Casos mais extremos criam loops, que é quando a página redireciona para outra e essa redireciona para uma terceira e assim por diante. O Google detesta esse comportamento porque as páginas acabam levando a lugar nenhum, então você precisa evitar isso. A 11ª dica é corrija links quebrados. Revise constantemente o seu site para ter certeza de que ele não tem links quebrados. É normal esquecer de mudar todos os links quando você troca o link de uma página. Também acontece bastante quando você faz um link externo para um conteúdo e o site sai do ar. Tem várias formas de identificar esse tipo de link. Você pode, inclusive, usar a ferramenta de SEO que eu citei anteriormente, que é o JetOctopus. Com o JetOctopus, ele vai rastrear todo o seu site e vai te dar uma lista de quais são os links quebrados que ele encontrou e onde esses links estão. E, inclusive, você pode automatizar esse processo, onde, por exemplo, toda semana o JetOctopus roda no seu site e te dá um relatório de todos os links quebrados que ele encontrou. Dessa forma, você vai estar sempre com seus links quebrados em dia. A 10ª dica é usar o Index Now. O Index Now é um protocolo que permite a um site informar mais rapidamente aos buscadores quando um conteúdo é atualizado. Infelizmente, o Google não usa o Index Now, mas se outros mecanismos de busca são importantes para você, o Bing, por exemplo, ele faz uso desse recurso, então faz sentido talvez você implementar ele para ajudar nesse processo. A 13ª e última dica é implemente dados estruturados. Dados estruturados são formatos padronizados de informação. Os robôs conseguem entender esse formato mais fácil do que conteúdo textual. Os dados estruturados também alimentam vários recursos do Google. Eles são usados para exibir preços de produtos, avaliações, informações sobre hospedagem, tempo de preparo de receita e várias outras informações. Para implementar dados estruturados, você vai precisar
identificar o tipo de conteúdo da página e encontrar o dado estruturado relacionado. Por exemplo, se a página é de notícia, tem o dado estruturado de notícia. Se é de produto, tem o de produto. Se é de evento, tem o de evento. E assim em diante. Cada um tem um dado estruturado específico. Depois, você vai inserir os dados no formato correto. Tem várias formas de fazer isso. Aqui na SEO Happy Hour, nós usamos o recurso de dados estruturados do plugin Rank Math, que é um plugin de SEO conhecido para WordPress. E se você quiser testar os dados estruturados, o Google tem uma ferramenta chamada Teste de Resultados Ricos. Ele mostra se a página está pronta para exibir um recurso adicional ou não. O link da ferramenta está na descrição do episódio. E aí, gostou das dicas? Parece muita coisa e na verdade é mesmo. SEO é complexo e exige trabalho em várias frentes diferentes. Recomendo você começar pelo básico e ir se aprofundando aos poucos nas áreas mais específicas e que demandam mais esforço. Nessa hora, uma consultoria de SEO também pode te ajudar a identificar problemas e priorizar a solução. Então, se você precisa de ajuda, conta com a gente. Conteúdo raso ou thin content são páginas que agregam pouco valor para quem acessa. É o contrário do conteúdo útil que falamos no começo do episódio e que o Google está valorizando cada vez mais. Tem vários tipos diferentes de conteúdo raso e todos eles são ruins para SEO. Mas os exemplos mais comuns são páginas criadas apenas para vender produtos como afiliado, conteúdos plagiados ou muito parecidos com a concorrência, páginas criadas só para tentar aproveitar uma brecha de SEO e não para entregar valor ao visitante, conteúdos escritos por pessoas que não têm experiência ou relevância para a audiência, e páginas de baixa qualidade feitas inteiramente com inteligência artificial. Tudo isso vai contra as políticas de spam do Google e pode causar ações manuais, inclusive. Quando isso acontece, o site perde visibilidade no Google ou desaparece totalmente. Então vamos começar explicando por que o conteúdo raso é tão ruim para SEO. Eles atrapalham a estratégia por várias razões. Primeiro, eles são péssimos para quem lê. Então as pessoas não engajam e saem rápido da página, o que pode sinalizar para o Google que o site é ruim. Segundo, os conteúdos não têm estrutura, organização e nem informações confiáveis. E terceiro, eles podem causar canibalização de palavras-chave, que é o que acontece quando vários conteúdos rasos são criados para tentar cobrir todas as variações de uma palavra-chave. Os conteúdos acabam competindo entre si, o que reduz os resultados de cada um no Google. E agora vamos conhecer os principais tipos de conteúdo raso. Com certeza você já esbarrou em algum deles. O primeiro é o conteúdo inútil. É aquele post enorme que não responde nada do que você quer saber. Por exemplo, imagina que você quer ir para Paris, e aí você procura um guia do que fazer na cidade. Então você vai no Google lá e procura o que fazer em Paris. Aí você vê dois resultados. O primeiro resultado, ele diz para você visitar a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. E é isso. O segundo resultado fala para você visitar a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, mas também diz quanto custa o ingresso, quais são os horários de visitação, conta a história de cada atração e diz os melhores lugares para você tirar foto dentro da Torre Eiffel ou ao redor da Torre Eiffel e do Museu do Louvre. Nesse exemplo, o primeiro site é considerado conteúdo raso, já o segundo é considerado conteúdo útil. Os conteúdos úteis, eles sempre vão ter informações e pontos de vista originais, e é por isso que eu bato na tecla que texto gerado inteiramente por AI não é conteúdo útil, a AI não tem opinião. Eles vão ter informações claras sobre o autor, porque se a pessoa que escreveu esse conteúdo de fato é uma especialista no que ela está falando, você quer que todo mundo saiba disso. Se você esconde o autor, isso já passa uma impressão não muito legal para quem está acessando o seu site. O conteúdo útil provavelmente vai ter fontes confiáveis e listadas no artigo, seja linkando para elas ou ao fim dele como referência. O texto vai ser bem escrito e sem erros de ortografia. E ele vai ser um conteúdo de alto valor para o visitante, não para a marca. Porque você está criando algo para alguém, não para você. Se as suas páginas não atendem esses critérios, elas podem ser consideradas rasas. E aqui, gente, é até aquilo que eu falei no começo do episódio, quando a gente estava falando do Core Update. Na hora que você for fazer uma autoavaliação do seu conteúdo, você tem que ser imparcial e tem que levar todos esses pontos que eu comentei em conta, tá? Já o segundo tipo de conteúdo é os conteúdos mal escritos.
Eles têm erro de ortografia, a redação é ruim e é difícil de acompanhar, parágrafos muito longos, entre outros elementos que dificultam a leitura. Mesmo se a informação tiver valor, essa falta de qualidade de texto pode atrapalhar a reputação do site. O terceiro tipo é o conteúdo de afiliado. Marketing de afiliado é uma estratégia para monetizar um site vendendo produtos de outras pessoas. Não tem nada de errado nessa estratégia. O problema é que muitas páginas de afiliado têm conteúdo de baixo valor. Se a página for só uma repetição do que o criador do produto fala no site dele, é conteúdo raso. A melhor recomendação para páginas de afiliado é criar conteúdo detalhado sobre o produto. E é aqui que está o maior erro da maioria das pessoas e sites de afiliados. A gente vê pessoas que nunca usaram um determinado produto falando sobre ele. E aí o texto fica muito estranho, gente. Porque como que você vai falar de um negócio que você nunca usou? Não faz sentido. O quarto tipo é o conteúdo copiado. A explicação dessa aqui é bem óbvia. É plágio. Ou então copiar o conteúdo de uma página, mas trocando algumas palavras ou reescrevendo para não ficar idêntico. Ou pedindo para a AI fazer isso por você. Se o Google descobre, o resultado tende a despencar. O quinto tipo são páginas com muito anúncios. São aqueles links infestados de anúncio dos lados, em cima, no meio do texto, no fim da página, o pop-up aparecendo, o vídeo tocando sozinho e sabe lá mais o que. O Google detesta essa abordagem porque prejudica a experiência de quem acessa o site. Os bloqueadores de anúncio para navegadores são tão populares porque ninguém mais aguenta tanta propaganda. Um detalhe relevante aqui. Segundo a especialista em SEO Lily Ray, os sites que foram mais afetados pelo update de março de 2024 e o Helpful Content Update foram os que dependiam muito de anúncio para monetizar. Inclusive estão chamando o Helpful Content Update de setembro de 2023 lá fora como não só Helpful Content Update, mas também eles adicionaram um X de Experience, né? Porque teve muitos sites que o problema foi a experiência deles, não necessariamente o conteúdo que foram afetados. O sexto tipo é o conteúdo duplicado. Já falamos dele aqui no bloco anterior desse episódio. Tem casos em que o Google considera conteúdo duplicado como raso. Acontece quando mais de uma página tem o mesmo título, conteúdo e descrição. Isso é ruim porque pode confundir os visitantes e também gasta recurso de rastreamento à toa. Quando essa duplicação for intencional, você precisa indicar qual é o conteúdo principal com a canonical tag. Aí o Google entende direitinho qual é a versão principal da página e qual é a duplicidade. O sétimo tipo são páginas de pedágio. Essas páginas são intermediárias entre uma página e outra. Normalmente foram enfiadas ali para enfiar uma palavra-chave em excesso, um anúncio ou links para sites de baixa qualidade. Elas não têm valor por si só e são literalmente só uma passagem de uma página para outra. O oitavo e último tipo são as páginas com links irrelevantes. Essas são páginas criadas só para encher de links de baixa qualidade. Literalmente não tem propósito nenhum, ela serve só para receber e fazer link. O objetivo dela é tentar manipular os algoritmos do Google. Agora que já sabemos os tipos, vamos aprender como identificar se tem alguma página de conteúdo raso no site. Tem 3 formas de fazer isso. A primeira é analisando dados do Google Search Console e do Google Analytics. Você vai começar acessando a tela de ações manuais no menu do lado esquerdo. Se você tiver alguma penalidade por conteúdo raso, vai estar listada ali, uma punição manual. Se tiver, corrija o que está sendo apontado ali e solicite uma revisão para o time de qualidade do Google. Uma outra coisa que você pode fazer usando daí o Google Analytics é analisar ali quais páginas do seu site têm uma alta taxa de rejeição ou tem poucas interações com ela. Não é a melhor métrica, mas pode te indicar, se você tiver algumas páginas muito diferentes da média do seu site, que aquela página é de baixo valor. A segunda forma é fazer uma auditoria técnica de conteúdo do seu site. Se você não sabe como fazer isso, você pode contratar uma ferramenta como a Jacked Octopus para te ajudar no processo, ou você pode contratar uma agência de SEO ou ambos para fazerem o trabalho por você. A maioria dos crawlers, eles têm uma métrica que eles dizem basicamente quantas palavras existem numa página. Se você vê páginas dentro do seu site que tem um número de palavras muito menor à média, isso pode mostrar que essas páginas são de conteúdo raso e você precisa dar uma encorpada nelas ou ver se faz sentido mantê-las no seu site. E a terceira forma é analisar manualmente o conteúdo, que aí é literalmente você abrir o seu site e se colocar no lugar do seu cliente ou potencial cliente. Então busque responder as seguintes perguntas. Esse texto realmente me ajuda? Sim ou não? Explique como, né?
Dá para resolver tudo que eu preciso só nessa página ou eu preciso voltar para o Google para buscar mais informação? Com base nas respostas, você vai saber se o conteúdo é raso ou não. Eu recomendo você fazer essa análise nas páginas mais importantes do seu site e nas que estão com resultados não tão bons. Faça as análises, organize tudo numa planilha e aí monte um plano de ação para melhorar o conteúdo. O principal jeito de resolver conteúdo raso é adicionando mais informação nessas páginas na grande maioria das vezes. Então aqui vão algumas dicas. Detalhe mais o conteúdo central da página. Inclua exemplos, dados e opiniões de especialistas sobre aquele tema. Responda diretamente às perguntas dos visitantes ao longo do texto ou em sessões de perguntas frequentes. Atualize informações que estão antigas e desatualizadas ou datadas. E inclua elementos visuais que possam ajudar o cliente a tomar uma decisão ou resolver o problema dele. Isso pode ser imagem, infográfico, vídeo, template, o que for. Dependendo do caso, também tem outras estratégias possíveis. Por exemplo, você pode fazer um redirecionamento 301 de uma página para outra. Isso é para quando você tem uma página alternativa melhor publicada no site, então você unifica as duas. Uma outra coisa que você pode fazer é combinar o conteúdo com outras páginas do seu site. Então organize o conteúdo dentro da página que gera mais tráfego e redirecione todas as outras para ela. Uma outra coisa que você pode fazer é reescrever o conteúdo da página. E por fim, a última alternativa é deletar o conteúdo. Se você acha que aquele conteúdo realmente não dá para salvar, remova ele e também remova todos os links internos do seu site que apontam para essa página. Se você quer ir além da estratégia de remover conteúdo raso, você pode fazer o que a gente chama de Content Pruning, que é a poda de conteúdo. Essa é uma auditoria que identifica e remove conteúdo que não agrega valor ao site, indo além dos casos de conteúdo raso que eu citei aqui. Se você precisa de ajuda nessa parte, entre em contato com a gente, que a gente tem especialistas em Content Pruning e várias outras estratégias para melhorar sua visibilidade no Google. E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui e eu queria pedir para vocês um favor. Se vocês puderem comentar no vídeo do YouTube, dizendo o que vocês acharam desse podcast, me ajuda muito. Eu adoro ouvir o feedback de vocês e ele, inclusive, me incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Lembrando que se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, você pode sempre enviar para contato@seohappyhour.com ou pra gente nas nossas redes sociais, tanto na minha, do Rafael, quanto na rede do SEO Happy Hour. A que a gente mais usa é o LinkedIn, tá? Se você foi afetado por esse Core Update, vamos aguardar até setembro ali para ver se de fato isso vai se manter. E se você precisar de ajuda, conta com a nossa ajuda que a gente pode te ajudar a se recuperar de Core Update, sim. No mais, espero que esse Core Update seja bom para você se você tá fazendo um bom trabalho. Nos vemos na próxima semana. Não esquece de curtir e compartilhar esse episódio. Um grande abraço e valeu!